Oi, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de medicina da URGS e hoje eu vou falar um pouco sobre nocicepção. Meu trabalho, ele foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre os nociceptores, sobre os tipos de nociceptores que existem, mecanismos pelos quais eles são ativados. A gente vai discutir o conceito de dor, também os estágios da nossa dor. Na próxima parte, na parte 2, vou falar sobre as vias de transmissão da dor, de fato, né? Desde a medula até o encéfalo. A gente vai falar sobre modulação descendente da dor, também sobre os opioides endógenos. Então, vamos começar essa primeira parte. Afinal, o que é dor? Então, a nossa dor ela é uma percepção física e emocional de sensações desagradáveis que podem vir do meio exterior ou também do nosso meio interno. Como, por exemplo, sensações de fisgada, de corte, latejo, queimação. Porém, existe uma diferença muito importante entre dor e nocicepção. A nocicepção, aquilo que a gente vai focar hoje, é o processo sensorial de como os estímulos atingem e excitam os nossos receptores de dor, espalhados por todo o nosso corpo. Agora, a dor propriamente dita, ela é a percepção consciente, a percepção cortical desse estímulo. Por exemplo, quando uma pessoa vai passar por um procedimento que necessita de anestesia, ela não vai sentir dor. Porém, os seus nociceptores vão sim ser ativados. Por exemplo, por cortes que vão eventualmente ser feitos numa cirurgia. Isso são estímulos nociceptivos que vão estimular esse nociceptor. No entanto, a sensação não vai chegar no córtex, ela não vai ser percebida como dolorosa pela pessoa pelos diversos mecanismos anestésicos. Agora, vamos ver como é que é a estrutura desses nossos nociceptores. Eles vão ser terminações nervosas livres de neurônios especializados que vão estar espalhados por diversas regiões do nosso corpo, por exemplo, na nossa pele. E eles vão ter canais iônicos que vão ser sensíveis especificamente aos estímulos dolorosos. E essas terminações nervosas, elas podem ser transmitidas por fibras, ou seja, axônios do tipo A delta ou do tipo C. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma série de tipos de fibras no nosso corpo. E essas fibras, elas representam basicamente a velocidade com a qual as informações são transmitidas da nossa periferia até o nosso encéfalo. E aqui eu coloquei nessa imagem, 4 tipos de fibras, sendo que a nossa dor e também a temperatura, porque é importante eu frisar aqui que a temperatura, ela também é percebida, ela é transmitida através dos nossos nociceptores. Então, a dor e a temperatura, elas são transmitidas através das fibras mais lentas que a gente tem no corpo. Porque, por exemplo, a fibra A delta, ela ainda é uma fibra mielinizada, porém, pela grossura aqui na imagem, a gente já consegue perceber que ela é a fibra menos mielinizada daquelas que possuem mielina, né? E a nossa fibra do tipo C, então, ela ainda é mais lenta do que a delta. Ela é a fibra mais lenta que a gente pode ter, porque ela é não mielinizada. Então, as fibras de transmissão desses estímulos são mais lentas do que da transmissão, por exemplo, dos nossos estímulos proprioceptivos e também de tato. Mas por que é importante eu saber que a minha dor ela pode ser transmitida tanto por uma fibra um pouquinho mais rápida, que seria a delta, e uma bem lenta, que seria a do tipo C? Porque a gente vai ter 2 estágios da dor. A gente vai ter a dor primária e a dor secundária. A minha dor primária é aquela que eu vou sentir quando eu saio do meu estado basal para um estado doloroso. Ou seja, vamos supor minha membrana plasmática. Ela estava intacta no seu estado normal e de repente ela é perfurada por uma agulha, quando eu tomo uma vacina, por exemplo.
quando ela estava normal e é perfurada, no momento que ela é perfurada, eu vou ter uma dor aguda, uma dor imediata e uma dor muito mais intensa, né? Que é nesse momento em que eu tomo a vacina, que a agulha então entra na minha pele. Essa dor é mais aguda, ela é transmitida pela fibra delta, então de uma maneira mais rápida. Só que essa dor ela não fica sendo dessa intensidade para sempre. A gente vai ter uma segunda dor, uma dor que sucede à dor primária, que é então a dor secundária. Ela é menos intensa e ela também é transmitida de maneira mais lenta. Ela é depois, né? Ela sucede à dor primária. Então, é através das minhas fibras do tipo C, fibras mais lentas. Por que eu coloquei essa menina com cólica aqui na dor secundária? Porque eu acho que um bom exemplo é quando a gente começa a sentir, por exemplo, uma dor de cólica, ela é aguda, ela nos. Assim, a gente fica completamente paralisada por aquela dor. Mas depois, ela diminui um pouco. Qualquer dor é assim, né? A maioria das dores. A gente tem um pico de dor muito forte, depois parece que ela vai ficando um pouco mais tolerável, um pouco menos intensa. Isso acontece justamente porque no início a gente tem uma dor primária e depois a gente passa a ter uma dor, então, secundária, transmitida pelas fibras do tipo C. Aqui eu coloquei também um gráfico para a gente ver, né, essa intensidade da dor e também a duração desses estímulos, então, dependentes do tipo de fibra. Então, quais vão ser os tipos de nociceptores que eu vou ter? Mecânicos, térmicos, químicos e polimodais. Os mecânicos, eles têm a ver mais com o estado da minha membrana plasmática, estiramento, ruptura. Por exemplo, são ativados por socos, cortes, qualquer lesão assim mais física na nossa pele, ela é bem clássica de ativar os nossos receptores mecânicos. Térmicos, como eu falei antes, a temperatura também é percebida pelos nossos receptores, principalmente aquela temperatura extrema que nos causa desconforto. Também vou ter os nossos receptores químicos, que vão ser ativados por substâncias, né? Podem ser externas, por exemplo, quando pinga um ácido na nossa pele, que a gente sente aquela sensação de queimação dolorosa. Também por substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo, como a histamina, né? Os nossos receptores vão responder a ela. Porém, o principal tipo de nociceptor existente no nosso corpo são os nociceptores polimodais, aqueles que respondem a mais de um estímulo, né? E vamos entender melhor como um nociceptor pode ser ativado. Eu dividi esse nosso entendimento em dois tipos, porque como a gente tem diversos estímulos, eles vão ativar de maneiras distintas os nossos nociceptores. Vamos olhar primeiro para aqueles que são ativados por temperaturas extremas ou, por exemplo, pela privação de oxigênio. Como que isso acontece? Eu coloquei bem grande aqui TRP. O que é isso? É uma família de canais iônicos muito legal para a gente entender como modelo para esse mecanismo de ativação dos nossos receptores, tá? E, na verdade, essa família ela é conhecidíssima por ser termorreceptores. Eles estão nos nossos receptores termorreceptivos e cada TRP, né, cada membro dessa família, vamos dizer assim, ele corresponde a uma faixa específica de temperatura. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, esse TRPA1, ele vai responder a uma temperatura ali dos 20 graus, um pouco abaixo, e cada um deles responde a uma faixa térmica, e essas faixas vão se sobrepondo e formam a nossa percepção da temperatura. Por exemplo, quando a gente toma um suco mais gelado ou um chá quente, são eles que vão nos avisar da temperatura dessas bebidas. Por exemplo, o TRPV1 é um canal iônico com funcionamento polimodal. Ao que ele responde? A redução do pH e ao aumento da temperatura. Então, vamos supor, houve um aumento da concentração de íons H+, no meu meio extracelular, ou houve uma temperatura elevada, houve o calor. O que vai acontecer? A abertura dos canais de cálcio
E como o meu cálcio é mais concentrado no meio extracelular, vai haver então um influxo de cálcio para dentro da minha célula, assim disparando um potencial de ação. Mas por que eu falei que eu ia explicar o nosso receptor ativado por temperatura e por hipóxia, por redução do oxigênio? Justamente, quando a gente tem hipóxia, vai começar a acontecer respiração anaeróbica. E essa respiração tem como produto o ácido lático, que é ácido. Então, esse mecanismo também explica a resposta das nossas células, a resposta nociceptiva das nossas células em momentos de hipóxia. Aqui está ele, nosso TRPV1, respondendo a aumento de íons H+, e a calor. Então, vamos entender agora o mecanismo de ativação quando eu tenho uma lesão tecidual. Eu vou ter a minha lesão tecidual, pode ser um corte, pode ser uma batida, e aí a minha membrana plasmática vai romper. Ela rompendo, todo o conteúdo intracelular vaza, ele é liberado para o meio extracelular. Então, ATP, proteases que eu tinha dentro da célula, agora estão no meio externo. A minha protease vai formar bradicinina, uma substância muito importante. Eu vou ter também a liberação de fosfolipase A2, que vai então formar, através de mecanismos, as minhas prostaglandinas e leucotrienos. Mas o que é isso? São muitas substâncias, né? Só que são elas que vão promover então uma cascata bioquímica que vai levar à ativação dos meus nociceptores. E ainda mais importante, quando eu tenho esse rompimento da membrana, a minha própria terminação nervosa, o meu próprio nociceptor, ele vai liberar uma substância chamada substância P, de extrema importância. Ela não só vai causar a ativação ainda mais dos meus nociceptores, ela vai ter um papel importante que a gente vai ver mais para frente, mas ela também estimula a liberação de histamina, que é outra substância extremamente importante nesse processo. Mas como que essas substâncias são importantes? Eu estou falando delas, não estou falando como elas atuam. Elas vão atuar excitando os meus nociceptores de duas maneiras diferentes. Elas vão ser subdivididas em dois grupos. Os grupos que vão causar ativação e os grupos que vão causar sensibilização. O que é essa ativação? É uma substância que vai chegar no nosso receptor, vai abrir o canal iônico e vai disparar um potencial de ação. E a sensibilização é aquela substância que vai reduzir o meu limiar de ativação. Ela vai tornar o meu nociceptor mais suscetível, mais sensível àquelas substâncias ativadoras que vão promover o meu potencial de ação. Ela vai sensibilizar, vai deixar ele mais facilmente ativável. Então, aqui estão listadas, né, as substâncias e os seus subgrupos, né? Quais ativam, quais sensibilizam os nossos receptores. A gente pode ver que as proteases, o ATP, eles ativam, de fato, os nossos receptores, assim como a histamina. A histamina realmente leva ao potencial de ação em si. Agora, prostaglandinas, substância P, eles vão fazer a sensibilização, a sensitização dos meus nociceptores. E vamos ver melhor, né? Vamos entender essa substância tão importante, que é a substância P. O que ela faz? Que nem eu falei antes, ela vai ser liberada pelas próprias terminações nervosas, ela vai estimular a liberação da histamina, então ela vai favorecer que aquele nosso receptor continue sendo estimulado, né? Porque a histamina, como a gente viu, ela realmente ativa os nossos receptores. Então, a substância P vai estar toda hora lá, estimulando a liberação de histamina. E a histamina fazendo o potencial de ação. Ela vai também aumentar a permeabilidade dos meus vasos sanguíneos, então promovendo que aquelas substâncias todas liberadas naquela região elas também possam ir para a corrente sanguínea e agir em áreas também periféricas daquela lesão, né? Promovendo uma inflamação, uma dor ali generalizada. Vamos pensar ao redor da região do meu corte. E também
a gente vai ter substância P sendo liberada diretamente na medula. E o que ela vai fazer na nossa medula? Ela sustenta a sinapse de nocicepção. Ela vai ser liberada toda vez juntamente com o glutamato, no momento em que eu vou fazer a sinapse do meu axônio periférico com o meu segundo neurônio, que vai fazer parte da transmissão para o meu encéfalo, a substância P vai estar lá, sustentando essa sinapse, intensificando essa sinapse. E aqui eu coloquei uma fotinho da substância P em todas as suas escalas de ação, ela agindo ali no mastócito para liberar histamina, ela agindo no vaso sanguíneo e ela agindo ali na minha própria medula. Agora que a gente está falando de sensibilização, é muito legal comentar sobre a hiperalgesia, porque ela é justamente uma consequência da sensibilização das nossas substâncias sensibilizadoras. Porque a bradicina, as prostaglandinas, elas permanecem no local da minha lesão por até dias ou semanas depois que aquela lesão aconteceu, dependendo da extensão, da gravidade da lesão. E qual que é a consequência disso? Elas vão estar constantemente baixando o limiar de ação dos meus nociceptores, fazendo com que estímulos anteriormente não dolorosos agora passem a ser nociceptivos, passem a ser incômodos. Por exemplo, vamos pensar que normalmente um toque, assim, por exemplo, com a mão, ele não é nociceptivo, não me causa dor. Agora, quando eu tô com uma mancha roxa, um hematoma, né? Quando eu tô com um corte, um simples toque, assim, ou eu esbarrar em alguma coisa, já vai me causar uma sensação muito ruim, uma sensação dolorosa. E isso acontece porque eu vou ter as minhas substâncias sensibilizadoras agindo naquele local e eu vou ter uma maior sensibilidade, né? Uma maior facilidade de ativar os meus nociceptores. E os anti-inflamatórios, né? Por que eu coloquei eles ali? Porque, de uma maneira bem básica falando, eles têm a sua ação analgésica via inibição de uma substância sensibilizadora, que é a nossa prostaglandina, uma potente substância sensibilizadora. Eles vão inibir essa formação das prostaglandinas a partir do ácido araquidônico e assim eles vão contribuir também para uma analgesia, para uma redução ou para até mesmo uma mitigação da sensação dolorosa do indivíduo. Pessoal, e é assim que eu encerro a parte 1 da minha explicação sobre nocicepção. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que fiquem curiosos e interessados para ver a nossa parte 2.